E vou começar a falar da primeira-dama. Enquanto a gente fala, vamos passar aí. Ela fez um ensaio fotográfico com várias roupas. A meu ver, de umas gosto mais, de outras gosto menos, tendo os meus critérios, que não podem não ser os melhores, né? Mas achei que, no geral, ficou um ensaio sóbrio, elegante. A questão é outra. Nada errado com o ensaio em si. A questão é oportuno fazer esse tipo de matéria? Esse tipo de ensaio? Ainda que ela diga que esteja pensando em organizar um desfile com a Naomi Campbell para falar de moda, etc. A gente chega lá. Olha aqui, mas eu começo por uma questão óbvia. Janja é mulher de Lula. Lula se elegeu com um pouco mais da metade dos votos válidos. A crispação ideológica no país continua. As redes sociais são indômitas, né? E eu sei bem do que eu falo, né? Eu, no podcast Reconversa desta semana, tem uma entrevista espetacular com Moisés Celerges, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Aí um cara falou assim no Twitter, assim que eu anunciei, ele disse assim: você, hein? Que decadência! Ô, Valibene, eu publiquei ontem um troço anunciando que ia entrar no ar hoje. Sim. E, portanto, ele não viu, ele não sabe o que foi dito. Inclusive, o Celeste disse coisas fantásticas ali que certamente vão deixar a própria esquerda descontente. E ele acha que é decadência eu entrevistar um sindicalista. Por que é decadência entrevistar um sindicalista? Se eu estivesse entrevistando o presidente da Febraban, que também é um sindicato, a rigor, aí tudo bem? Ou da Fiesp? Não pode ser. Então, assim, existe um veneno nas redes. Né? E algumas são mais propícias ao ataque, ao xingamento, à burrice. Né? Que coisa mais burra do que atacar uma entrevista que você não viu? E que você não tem nem ideia, você não sabe o que foi dito lá. Você não gostou do quê? Você não gostou daquilo? Não vi e não gostei? E não tinha como ter visto, porque não tinha ido ao ar ainda? Que coisa é essa? Que tipo de procedimento é esse? E no caso da Janja, bom, sendo mulher de Lula, os bolsonaristas vão atacar, ponto. Não importa o que ela diga. Coisas boas ou coisas ruins. Mas é um grupo, é uma gente que tem intolerância ou baixa tolerância com mulheres. Embora haja muitas mulheres no bolsonarismo. Mas elas acham que as mulheres têm de tratar de determinados assuntos ali, outros não, enfim. Né? Então, há um espetáculo de preconceito ideológico e de misoginia. De cara. De cara. A não ser que as mulheres sejam as nossas, as do nosso grupo. Então aí, por exemplo, Janja não pode falar nada, mas a Michele, que teve participação ativa na campanha do Bolsonaro, tudo bem. A Michele, que é presidente do PL Mulher, tudo bem. Que tinha lá uma entidade que ela criou, que fazia festinha para criança de vez em quando, aí tudo bem. O que não pode, não pode, é ter um posicionamento, digamos, mais progressista. Então, essas reações negativas, elas são esperadas, elas são previstas. Não tem nada de novo nisso. Né? Agora, a esquerda tem de saber, e tem de se dar conta, os progressistas de maneira geral, que as redes ainda têm um predomínio da extrema-direita. E eu não sei se deixará de ser assim. Sou muito franco nisso. Eu não sei se deixará de ser assim, porque a extrema-direita, ela quer o quê?
informação, objetividade, tal, ou crispação ideológica para provocar muito calor e pouca luz? As respostas simples e erradas para problemas difíceis é o universo em que a extrema-direita transita. E acho que às vezes a esquerda tem que saber disso. Quando a mulher de Lula faz um ensaio fotográfico, ainda que sob o pretexto de incentivar a moda ou de mostrar a sua independência, acho que está abrindo um flanco de personalismo, a meu ver, tendente ao excessivo. Não porque é mulher, não porque é nada, mas é porque não exerce um cargo público. E se expõe a esse tipo de crítica. Eu acho isso um mal? Em si não acho. Se me perguntasse, e se eu fosse conselheiro, e felizmente eu não sou, porque eu já disse, eu não dou conselho para ninguém mais poderoso nem mais rico do que eu, nunca dou opinião. Eu não faria. Não acho um mal em si. Eu só acho que o resultado é contraproducente. E em política, quando você faz alguma coisa que é contraproducente, isto é, produz um resultado contrário àquele pretendido, você comete um erro. Estou sendo muito claro. Muito objetivo na análise. Insisto, em si não há nada demais. Não disse nada, nenhuma abobrinha, nada de grave, coisa nenhuma. Eu apenas, na vida pública, eu tenho um critério, Vale Bene. Na minha vida pessoal, nas relações pessoais subjetivas, de amizade, amorosas e tal, eu sou eu. Com todas as minhas qualidades, muitas, e os meus defeitos, poucos, Larissa. Sim, com certeza. Sim. As pessoas podem falar, o Reinaldo, pô, você sabe, né? Isso aí é assim mesmo. Com esse tipo de coisa ele se irrita, meio esquisito isso dele. E eu, na minha vida pessoal, necessariamente, eu não preciso ter um propósito para fazer alguma coisa, para gostar ou desgostar. Ter uma estratégia de intervenção. A vida seria um inferno, né? Imagina. Você acorda e fala assim, deixa eu ver agora como é que eu vou hoje administrar a minha relação com a minha mulher, com as minhas filhas, assim como se fosse um Lego político. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A vida não pode ser assim. Seria muito chata. Agora, em política, eu só acredito nas coisas que têm um propósito. Eu vou fazer isso para aquilo. Se aquilo que eu pretendi aconteceu, eu fui bem sucedido. Se aquilo que eu pretendi não aconteceu, eu fui mal sucedido. Eu não sei se a Janja foi bem sucedida, e não tem nada a ver com as fotos que estão bonitas. Foi bem sucedida. Certamente provocou a ira da extrema-direita, mas tudo bem, a ira provocaria de qualquer jeito. A questão é saber se ganhou o público neutro. Porque tem um público neutro. Tem a turma da extrema-direita, não quero, não importa o que ela faça. Tem aqueles que vão aplaudir, não importa o que ela faça. E tem o público neutro. Que pode ir para lá, pode ir para cá. Na eleição passada, esse público se dividiu também ao meio. Nem foi para lá, nem foi para cá. E por pouco o Lula ganhou. Nesse público neutro, o resultado é positivo? Isso que se faz, essa exposição, é do agrado do brasileiro médio? Ah, Reinaldo, mas ela tem de pensar nisso? A meu ver, tem. Porque ninguém veio convidar minha mulher para fazer um ensaio fotográfico. Bom, em primeiríssimo lugar, ela não faria.
Mas ainda que fizesse, que gostasse, por que é que alguém ia querer fazer um ensaio fotográfico com a minha mulher? Quem sou eu para isso? Mas quer fazer com a mulher do presidente. Então existe sim uma ideia de representação. E me parece que a ideia não é a melhor. A presidente, a primeira-dama, não foi ato falho não quis fazer graça, mas a primeira-dama falou sobre alguns assuntos, por exemplo. É necessário discutir a participação feminina no Congresso, ok? O Brasil está em penúltimo lugar na América Latina e no Caribe em número de mulheres no parlamento, ok? Isso é vergonhoso. Precisamos ter 50% de cadeiras. Aqui já entra num terreno. Até as considerações todas, muito bem. A hora que ela fala isso, alguém vai entender. Lula defende cota de 50% para mulheres no parlamento. E se tem alguma mulher que acha que isso é uma boa ideia desse modo, acredite, não é. Porque você não pode forçar uma representação. Não na hora da eleição. Senão você acaba elegendo pessoas que podem ser pouco representativas. A cota de 30% das mulheres candidatas não está adiantando. Quando ela faz isso, sendo mulher do presidente, cria-se a desconfiança de que o Lula, ou quem quer que seja, esteja alimentando esse debate. E não está, que eu saiba. Ou então, quando eu vi que foi uma mulher representante do governo americano, ela está falando da Linda Thomas Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que vetou a resolução do Brasil, fiquei muito triste. É impróprio, estou destacando aqui algumas coisas impróprias, a entrevista como um todo eu já disse, não tem nada, é uma boa entrevista. Ela veio ao Brasil em maio, conversamos muito. Veja, a Linda Thomas Greenfield, ser mulher ou homem ou o que quer que seja, é a posição do governo americano. Não é a posição de uma mulher. Se a Hillary Clinton fosse presidente dos Estados Unidos, será que a posição dos Estados Unidos em relação a essa guerra seria outra? Não seria. Não seria. E a Janja tem condições intelectuais para saber. A crítica de que ela fala, mas não tem mandato, não tem cargo, ela diz, não é uma questão de ser eleito ou não. Existem ministros que concorreram e ganharam a eleição ao Senado ou à Câmara, mas a maioria não foi eleita e está lá. Isso é um despropósito. Ela pode perguntar para o Lula, Lula, querido, maridão, por que você tem esse ministério? Com que objetivo? Acho que o objetivo é tentar, e com dificuldades, formar uma base parlamentar. Ter apoio partidário. Ah, é uma deslumbrada, é não sei o quê, a extrema-direita saiu. Não, o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é passar a impressão de que se está diante de uma estratégia, sei lá, para a Janja concorrer a deputada, a senadora, à presidência da República. Não, eu louvo que o presidente a deixe livre para fazer as suas escolhas. O problema é saber se a crença comum é que o presidente a deixa livre para fazer as suas escolhas ou se a crença comum é que ela está dentro de um projeto político do qual o Lula participa. Ao fazer uma crítica como essa. Dizendo que no entorno do presidente também existe ali um certo machismo, né?
que ela tenta não responder e responder com trabalho. E há o troço de que ela sugeriu que ela acha que poderia ter um gabinete, sim, ela deixa isso claro. Segundo a lei brasileira, não, mas também pode mudar. Mas isso não são coisas que vão se lançando assim. Não acho que seja a melhor escolha. Ainda que, insisto, ela não tenha dito nada de essencialmente errado. Né? E sim, reafirmo, há uma pegação no pé, há misoginia, há preconceito, né? Mas volto ao meu ponto central ou meu ponto inicial. Em política, é preciso que as pessoas se perguntem: o que é que eu quero? Aonde eu quero chegar? Em tal lugar. Então eu vou fazer esta escolha. Se fazendo esta escolha eu chego onde eu quero, então eu fiz a escolha certa. Se fazendo a escolha eu não chego onde eu quero, a escolha está errada. Avalie-se. Estão chegando onde querem ou não? Chegou-se aonde se queria com a entrevista ou não? Eu não sei o que eles queriam. Eu entendo que o resultado não é exatamente positivo. E, portanto, recomendaria mais cuidado nessas abordagens e nessas escolhas. Não é? Sabendo que o adversário, o inimigo, tal, está sempre atento. Né? Muito mais do que parece. Ok? Ok.